Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar. Bem-vindos a mais uma noite na casa do nosso Deus. Que bom estarmos juntos nessa segunda-feira para, como fazemos todas as segundas, apresentarmos esse culto ao nosso Senhor e também dedicar esse tempo para conversar um pouco sobre a palavra de Deus e como tem sido bom deixar a palavra de Deus ocupar esse espaço tão especial no nosso coração. Como tem sido importante permitir que Deus, pela sua palavra, nos conduza para um lugar cada vez mais próximo da sua vontade e a uma comunhão cada vez mais íntima com Ele. Hoje também outro filho que é aniversário de Bela. E Bela já está fazendo 9 anos. E eu fico impressionado, né? Como que eu, tão novo, né? Já tenho uma filha de 9 anos. Daqui um dia Bela vai parecer que é minha irmã, se continuar desse jeito. Mas o tempo passa e a gente não vê, né? Não percebe como de fato a gente vai envelhecendo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Meu pai já dizia que quem não quer envelhecer é só morrer novo. E não é o que a gente anda querendo. Um mercador queria testar a sabedoria de um escravo para dar-lhe uma função específica e pediu ao escravo que fosse ao mercado e que trouxesse do mercado o melhor prato, o prato mais requintado, o prato mais importante. Ele disse: eu quero experimentar a melhor comida. Passa um tempo, volta aquele escravo com a bandeja bem forrada e apresenta, e quando aquele mercador destampa aquele prato, diz ali uma língua preparada. Ele diz: poxa, mas uma língua? E o escravo, um pouco constrangido, disse: sim, a língua é o melhor que eu posso lhe oferecer. Porque é com a língua que a gente se comunica, é com a língua que a gente ora, é com a língua que se invoca a Deus, é com a língua que se diz eu te amo. É, portanto, a língua melhor a ser oferecido. Mas o mercador não ficou muito convencido. Então faça o seguinte: volte ao mercado e traga-me então o pior prato. Você pode achar lá do prato mais indigno que tiver lá disponível, traga a mim. Passa outro tempo, ele volta com a bandeja. E quando ele destampa a bandeja, o que tem lá? A língua de novo. Ele diz: olha, mas agora eu já não entendo mais nada. Ele diz: ah, meu senhor, a língua é terrível. É com a língua que a gente xinga. É com a língua que a gente amaldiçoa e blasfema. As piores palavras, as palavras que machucam mais, a gente usa a língua para fazer isso. A língua é terrível. A conclusão é que a língua é o melhor e o pior. Em si mesma a língua é melhor e o pior? Não. É o uso que a gente faz da língua que faz da língua ser algo bom ou algo ruim. Estou te contando isso para que você abra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E eu vou tentar abrir um pouco aqui, viu, Janderson? Percebendo que parece estar voltando o médio grave aqui. E nós estamos aí, deu uma melhorada. Nós estamos falando sobre o poder no contexto da fé cristã. Esta série de mensagens é denominada Mensagens de Poder. E nós já falamos sobre o poder da palavra, falamos sobre o poder de Jesus Cristo, falamos sobre o poder do amor. E se o Senhor nos der a graça nessa noite, falaremos sobre o poder da língua, ou o poder da maledicência, mas o poder da língua vai ficar mais adequado. 1
1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Pedro está falando do que ele termina o versículo, de crescimento para a salvação, crescimento espiritual. O crente deve se preocupar em crescer. Eu sempre cito o texto de Lucas 2,52, de que Jesus crescia, e a gente precisa também crescer, e tudo que é saudável, naturalmente, cresce. A igreja em Atos, em várias partes de Atos, você lá, e a igreja crescia. Você leva o menino no médico, a primeira coisa que o médico faz é pesar e medir o menino para ver se ele está crescendo. O crescimento precisa ser adequado, não pode ser um inchaço, não pode ser uma inflação, tem que ser um crescimento. A gente ficou muito preocupado com Tito, até certo tempo, porque Tito, vocês sabem, Tito teve uma hemorragia intracraniana, que depois virou uma hidrocefalia, e não sei se pelo medo já da doença, eu achava a cabeça de Tito meio grandinha, e ele é meio cabeçudo mesmo. E aí a gente chegava no médico, e toda vez eu pedia à médica: a senhora podia medir a cabeça dele de novo, para ver se está normal. Ao contrário, Milena já não crescia, e a gente teve que fazer um outro tratamento com ela, e colocar um capacete, aquela coisa toda, que o crescimento precisa ser adequado. O crescimento precisa ser na medida em que aquilo, o corpo que está crescendo, requeira e suporte aquele crescimento. Quando você cresce além da sua medida, acontece o que aconteceu com os pastores de Abraão e de Ló, que cresceram desordenadamente, inadequadamente, desplanejadamente. Nem sei se existe essa palavra, mas a ideia é essa. E aí eles começam a dizer: o lugar agora já não suporta mais a gente. E aí vem a contenda, vem a confusão. Então o crescimento precisa ser adequado. No contexto do crescimento espiritual, muita coisa a gente precisa aprender, muita coisa a gente precisa acrescentar, muita coisa a gente precisa fazer. Mas existe uma série de outras coisas que a gente precisa tirar, que a gente precisa abandonar. E uma das coisas que a gente precisa abandonar, e Deus tem nos guiado a entender isso, que é um impedimento para o crescimento espiritual, é o uso inadequado da língua. O uso inadequado da língua é chamado na Bíblia de maledicência. A palavra grega para maledicência é catalália. Catalália só ocorre no texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20. E as palavras usadas em outros contextos são sinônimas ou derivam-se em alguns casos, mas todas transmitem a mesma ideia da maledicência, da catalália, que significa dizer mal ou falar mal. Isso é a maledicência. Todo discurso maldoso, toda fala negativa contra alguém, contra alguma coisa, contra alguma situação, é chamada pela Bíblia de maledicência. A gente é chamado pela Bíblia a abandonar essa prática, a abandonar esse hábito. É o que Paulo orienta aos Colossenses capítulo 3, no versículo 8. Ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira,
indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Isso é em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Em Tito, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia diz assim: lembra-lhes que lhes sujeitem aos que governem, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. A forma como nós falamos mostra, de acordo com a Bíblia, e nós vamos falar disso aqui mais detalhadamente, mostra o nível da nossa maturidade espiritual. E a língua exerce um poder tão grande que ela não vem simplesmente ser um medidor do amadurecimento espiritual. Ela vem ser inclusive um medidor daquilo que está dentro de nós. Ela tem o poder de revelar aquilo que está dentro de nós, porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Você não consegue falar de outra coisa senão aquilo que ocupa o seu coração. Nós compareceremos, eu vou citar esse texto mais à frente, para dar conta diante de Cristo da nossa vida. E a Bíblia diz de pelo menos duas coisas que nós vamos dar conta diante de Deus: das nossas obras e das nossas palavras. Eu fico imaginando esse momento e eu fico preocupado com esse momento, me dá um medo desse momento. Na hora que Deus pegar as palavras que eu disse, eu vou falar assim: bora conversar sobre esse negócio aqui. É muito sério. É por isso que a língua é tida para Tiago, no capítulo 3 de Tiago, como algo muito poderoso. Tiago usa alguns exemplos que dão à língua um poder muito grande de direção, e ele diz que nós precisamos dominar essa língua, domar essa língua. Ele diz que nós temos que ter o controle dessa língua, assim como o timoneiro tem lá o controle do navio. Nós devemos domar a língua, assim como se doma um animal. E outros exemplos que ele vai dando, que mostram como a língua é algo poderoso. Os crentes que receberam essas instruções não eram muito diferentes de nós. Eles estavam na comunidade cristã, e o ambiente comunitário, ele é um ambiente necessário, mas ele é um ambiente perigoso. Porque quando a gente junta com outras pessoas, a gente sente naturalmente uma vontade de fazer algum julgamento, de emitir alguma opinião, de interpretar algum fato, de compartilhar alguma informação. E esse é um problema que aqueles irmãos estavam tendo, e o que a Bíblia está nos orientando é que nós precisamos exercer um controle. E você exerce controle sobre aquilo que tem algum controle reverso. Você só precisa exercer controle sobre o que tem poder. O que não tem poder, o que não tem força de ação, o que não exerce autoridade sobre nada, não precisa ser contido. É óbvio. Então, se a gente precisa exercer controle e domínio sobre a língua, é porque a língua é de fato algo poderoso. Eu quero falar sobre algumas coisas ligadas à maledicência e tentar nessa noite clarear para nós aquilo que nós já sabemos, mas algo que a Bíblia diz sobre o poder da língua e o poder das nossas palavras. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a maledicência está na Bíblia ligada a uma questão de caráter. Em caráter. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Tem uma lista onde o apóstolo Paulo está citando alguns critérios que os líderes devem ter em suas vidas. Aí ele fala dos presbíteros, das esposas dos presbíteros, dos diáconos, das esposas dos diáconos. E aí ele faz depois uma lista que me parece ser uma lista
que volta a englobar todas essas classes que ele cita acima. Então a classe que engloba é uma lista universalizante para as classes que ele acabou de dizer acima. Ele diz assim: entre os traços de caráter. E da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O que ele está dizendo aqui é estabelecendo um traço de caráter como algo ligado ao exercício daquilo que Deus deu para que fosse exercido. O que eu estou tentando dizer com isso? O presbitério, a diaconia, a liderança, o trabalho em si é algo que Deus dá. Nós cremos nisso. É Deus quem convoca homens ao trabalho, Deus quem convoca mulheres ao trabalho. Agora, os traços de caráter dessa pessoa, os requisitos de caráter, devem ser desenvolvidos por aquele que tem a compreensão de que é chamado. Ele precisa dispor o seu caráter a ser trabalhado por Deus dentro desses requisitos que Deus pede. E muitas vezes a gente fica separando, a gente tem o costume de fazer isso, separar o pecadinho do pecadão, o pecado grave do pecado não grave, e a gente começa a tolerar algumas coisas nos outros e em nós que não deveriam ser toleradas. A gente começa a conviver tranquilamente com algumas coisas com as quais a gente não deveria conviver. E a maledicência é uma delas. E aqui não está falando, e nós vamos ver isso, que a maledicência não é só falar mal dos outros. A murmuração, o reclamar de situações, às vezes até o falar mal de si mesmo. A fala inadequada, ela é tida pela Bíblia como maledicência. Deixa eu dizer de um texto, já que eu estou falando de traços de caráter, um texto emblemático na Bíblia, que é o texto de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, que é o caso de José. A gente não tem muita coisa falando da história de José. Olha o Tito pegando pirraça aí. A gente não tem muita coisa falando da história de José. José que casou com Maria, José que cuidou de Jesus. Mas a gente sabe que Deus não escolheria alguém que não fosse honesto, íntegro, justo, decente, honrado, para ser um modelo na formação do caráter do Jesus homem. Aí a demanda dos irmãos ali: ah, mas ele não é o pai biológico de Jesus. É outro ponto, e todo mundo concorda com ele. Agora, não há que se negar que José foi o modelo que Jesus viu e que imitou de homem, de pessoa, de caráter. É assim com todos os filhos. É aquele ditado que a palavra, como é que é? A palavra ensina e o exemplo arrasta, o negocinho. E José era o exemplo que Jesus tinha, José era o espelho que Jesus tinha. Se José tivesse um caráter deturpado, se fosse alguém com algum desvio de comportamento severo, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, ele não teria sido escolhido para essa função tão importante que eu chamaria até de ministério. Mas vamos ler o texto, Mateus 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Vamos parar um pouco e pensar aqui. José ouve a notícia que Maria está grávida. Eles estavam noivos. A palavra desposado é a ideia que identifica o compromisso antes do casamento. É o pacto firmado antes da coabitação.
Eles estavam ligados um ao outro, aguardando o casamento. E de repente, chega a notícia: Maria está grávida. José sabe que não foi ele. José não era aquele negócio lá do ratinho que a pessoa vai lá e não sabe como é que é o negócio. José sabia que não era ele. José nunca tinha ouvido falar, e ninguém nunca ouviu falar depois de alguém que ficou grávido pelo Espírito Santo. No gabinete a gente ouve histórias de gravidez interessantes, né? Esses dias a gente ouviu de um casal de jovens que a menina engravidou porque ela usou a toalha do namorado. Quase uma Maria, né? Nunca se ouviu falar. Não, eu estou dizendo isso para você tentar imaginar a situação de José, a posição de José. E aí José agora está lá cogitando consigo mesmo: quais são as possibilidades? Não fui eu. Eu nunca ouvi falar nesse negócio de Espírito Santo engravidar alguém. Qual que é a possibilidade única? Pode falar, gente. Maria botou um chifre nele, gente. Maria me traiu. É a única, diante dos fatos. Irmãos, ali não é fofoca, não é boato, não é informação, é um fato. Maria está grávida. Outro fato: não foi José. Ele sabe disso. Qual é a possibilidade humana possível? Maria me traiu. Mas a Bíblia diz que José era justo. E por ser justo, o que ele faz por justiça é não falar. O caráter justo de José é não difamar Maria. Porque se ele fala que Maria está grávida, Maria ia ao apedrejamento. E ele tinha todo o direito de limpar a sua honra. Ora, é o meu nome que está em jogo, o nome da minha família. E ele não fala nada. Ele poderia vingar-se de Maria. Como é que Maria faz isso comigo, gente? Eu aqui, e sair se vingando de Maria como vítima. Você viu o que aconteceu comigo? Que luta. Ora para mim, porque ele não fala nada. Ele não tenta deixar Maria em uma situação. Ele tenta sair secretamente. É por isso que esse assunto da língua, da maledicência, está associado. Eu estou tentando provar para você que isso é um traço de caráter que Deus exige que seja desenvolvido em nós. Esse controle sobre a língua. E agora, meu querido, responda com sinceridade. Eu já respondi isso para mim. Se fosse você, o que você faria? Depois de contar para umas 50 pessoas, você vinha no gabinete pastoral. Porque quando chega no pastor, geralmente já está muita gente sabendo. O que significa que a maledicência é pecado não é só quando você está mentindo. Quando você fala a verdade de maneira a prejudicar alguém, você também está faltando com caráter justo. Porque José tinha um fato verdadeiro diante de si. José tinha a razão diante de si. E mesmo estando numa posição de vítima, o seu caráter justo não lhe dá o direito de abrir a boca para prejudicar Maria. Que coisa severa, meu irmão. Que coisa severa. E muitas vezes a verdade, a realidade, a razão se torna a ferramenta do diabo na mão de muitos de nós crentes. Porque a gente crente, meu querido, a gente montado na verdade, ninguém segura a gente não. E se a gente for daquele tipo que fala assim: não, eu provo, eu tenho prova, a gente fica pior do que o Satanás. Pior. Porque a gente faz coisa que o diabo nem está relatado que ele faz. Pelo simples fato de estar montado na verdade. A gente confunde justiça com vingança. A gente confunde verdade
com exposição. José, que era um homem justo, o que faz? Eu vou abandoná-la secretamente. Aqui entra um problema legal e moral delicado, porque agora José está assumindo a culpa. Se José foge, aí não quer assumir, e nós vamos atrás dele para apedrejá-lo. Mas ele diz: é melhor que o dano venha sobre mim do que usar a minha língua contra Maria. Meu Deus do céu, que camarada é esse? Que sujeito é esse? A Bíblia está o chamando de justo pelo simples fato dele fechar a boca quando ele tinha todos os motivos para falar o que ele quisesse, com quem quisesse. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Difamar significa espalhar uma coisa má, uma fama má. A palavra grega é paradigmazo, e é a palavra inclusive usada para blasfemar ou para blasfêmia. E a mesma palavra usada para blasfêmia contra o Espírito Santo é a mesma palavra usada para maldizer o irmão. E eu vou citar um texto aqui que vai comprovar isso. A gravidade de blasfemar do meu irmão mostra, antes de mostrar um pecado, mostra um desvio no meu caráter. Querido, se você sofre com esse tipo de tentação, se o seu caráter tem esse tipo de deformidade, aproveita essa noite e peça a Deus para te libertar desse poder e te dar o poder de ficar calado, o poder de não ter a necessidade de falar de tudo que você sabe, de tudo que você acha. Aquele poder, aquela escravidão que muita gente tem de interpretar os fatos à sua maneira e passar essa interpretação à frente. Meu querido, peça ao Espírito Santo que lhe ajude a moldar, a curar, a sarar esse lugar no seu caráter. Deus pode fazer isso com você. O Deus que tem poder para livrar a sua alma do inferno é o Deus que pode lhe dar poder para controlar a sua língua também. Esses dias, um amigo meu, um pastor, me mandou um WhatsApp e disse assim: Paulo, você precisa saber de umas coisas aí. Estou te mandando aí uns áudios aqui, uns caras falando de não sei o que e tal, e deram uma situação até grave. Recebi a mensagem dele, apaguei e não respondi. E aí, uns dias depois, não ouvi o que ele me mandou. Ele disse: você não respondeu nada, o que houve? Eu disse: não respondi porque eu não ouvi. E eu não ouvi porque eu fiquei constrangido e eu sinceramente não sabia. Eu não tive condição de lhe advertir do seu pecado, mas eu também não queria participar do seu pecado. Eu disse: meu querido, toda vez que a gente compartilha algo que não abençoa, prejudica, nós não estamos sendo justos. E ele, como um servo de Deus, um bom crente, um bom homem, ele disse: Paulo, me perdoa e ore comigo. Eu cedi à tentação e eu pequei, e graças a Deus, que se eu posso dizer isso, Deus me levou a pecar com você, para que você pudesse me instruir disso. E eu encontrei ele alguns dias depois pessoalmente, e ele me deu um abraço apertado e ele disse: eu lhe devo esse abraço, porque através de você, Deus me libertou de algo que eu precisava na minha vida. É uma tentação, meu irmão. É algo que o diabo usa para levar o nosso caráter à lama. E isso acontece em muitos ambientes, com muitas pessoas, de maneira natural. O camarada fala mal do amigo, do pastor, da igreja, da esposa.
do filho, de todo mundo assim, com uma naturalidade. Aprenda com José. Aprenda com José. Aprenda com José. Um dos segredos, eu acredito ser um dos segredos da poderosa visitação do Espírito Santo sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, é como aquela igreja rejeitava a maledicência. Não tinha. Os apóstolos reprovavam, os irmãos reprovavam, e eles faziam tudo juntos, eles tinham tudo em comum. E que, como você pensa isso, Paulo? Eu penso que quando a Bíblia diz que uma só era a alma, eles não conseguiam usar as palavras e a língua para provocar dor na alma do outro. Aí o Espírito Santo desce, porque o testemunho de Cristo é poderoso e eficiente na unidade da igreja, ou a partir ou pela unidade da igreja. Não é isso que Jesus disse? Não é isso que Jesus pediu ao Pai? Que houvesse entre nós unidade, para que o nosso testemunho fosse eficiente na proclamação de que Ele é o enviado de Deus ao mundo. Aquela igreja compreendeu isso. Inclusive os irmãos que tentaram mentir lá, usando a língua para mentir, não deu tempo nem de pedir perdão. Nem de pedir perdão. Eles só foram alertados de por que estavam morrendo. Ele disse: porque você deixou Satanás encher o seu coração. Vai morrer. Às vezes não é uma morte física, mas a morte de caráter, a morte de relacionamentos, a morte da saúde do corpo de Cristo. E Paulo diz: por causa disso, de você não conseguir examinar o seu caráter, é por causa dessa vida solta de vocês, sem discernir o critério da unidade, da comunhão do corpo de Cristo, é que existem entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que já estão mortos. Deus quer nos trazer essa reflexão nessa noite. Se a gente quiser ver Deus agir entre nós de maneira poderosa, nós vamos ter que mudar a maneira como nós encaramos o uso da nossa língua. Não é o que Jesus diz no Sermão do Monte, está em Lucas 6:28. Jesus diz: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É um texto que resolve muita coisa, porque quando a gente fala em bendizer, a gente está dizendo de uma palavra que significa falar bem, invocar a bênção sobre alguém. Jesus está dizendo: alguém falou mal de você, invoque uma bênção sobre ele. Um estadista americano, tentar lembrar o nome dele aqui, num momento acirrado de uma campanha política, viu um senador que até pouco tempo era um grande aliado dele, falando muito mal dele numa entrevista. E aquele veículo de comunicação veio ao presidente, falaram: o senador fulano está falando muito mal e falando tal e tal coisa a respeito do senhor. O que o senhor diz a respeito? A resposta dele foi o seguinte: o senador fulano é um homem muito inteligente, é um homem muito sábio. Se ele falou isso, eu preciso que vocês me dêem um tempo para que eu me avalie, porque é possível que seja verdade. Aquela resposta politicamente assassina, aquela assunção tácita de culpa, acalmar os ânimos e deu a vitória para aquele presidente nas eleições, porque ele pegou a maledicência e transformou ela em palavras de elogios. É invocar a bênção sobre o outro. E Jesus está falando: e ore pelos que te caluniam, pelos que estão inventando histórias sobre você. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não entre no jogo e não caia na pilha. Não caia na pilha deles. Ah, pastor, mas fulano também está falando. E Jesus está dizendo: não faça o jogo dele, não fale também. Ah, mas fulano falou mal de mim, eu preciso. Jesus está dizendo: abençoa ele.
abençoa ele. Jesus não está dizendo use de ironia. Jesus não está dizendo seja fingido. Jesus não está dizendo seja passivo. Jesus está dizendo abençoe e ore por eles. Até porque quando as pessoas falam mal da gente, às vezes é até verdade. E a nossa reação às vezes até denuncia o quanto é verdade e o quanto é mentira. Parece que quanto mais agressiva é a nossa reação, mais verdadeira eu estou falando de nós. Chamaram Jesus de traidor, chamaram Jesus de demônio, chamaram Jesus de mentiroso, chamaram Jesus de herege, chamaram Jesus de Beelzebub, de beberrão. Sabe como é que Jesus responde? Ô Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Jesus chama filhinhos, Jesus chama de ovelhas. Jesus sente compaixão. Os discursos de Jesus, os discursos agressivos de Jesus, os discursos replicantes de Jesus, não é contra nenhum indivíduo que o acusa. Os discursos replicantes de Jesus são contra doutrinas. Jesus simplesmente coloca a doutrina do reino de Deus em primeiro lugar. E quando a doutrina do reino de Deus está em risco, ele se manifesta firme, mas nunca agredindo ninguém. Eis o exemplo do homem justo. A grande verdade é que quando Deus nos manda não falar mal de ninguém, não usar a língua para falar mal de ninguém, não é que Jesus está defendendo a pessoa que está errada, não. Não é que a Bíblia está defendendo quem está errado, não. Porque eu vou entrar numa sequência de textos aqui agora que mostram o juízo por maldizente. O que a Bíblia está querendo é que eu não entre debaixo do mesmo juízo do maldizente. A Bíblia está querendo proteger a mim. É Deus dizendo, já tem alguém debaixo da condenação da maledicência. Não entre você também nessa. Vamos seguindo. E aqui a gente começa a falar o que está por trás da maledicência. E esse é o grande problema dela. Além de ser um traço de caráter, a gente precisa saber onde ela é gerada. Quando Paulo está dando instruções sobre as viúvas que deveriam ser socorridas, ele faz uma afirmação sobre um comportamento de algumas pessoas que ele reprova. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15. E ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito algumas já se desviaram, seguindo a Satanás. Paulo parece ser mal educado para falar algumas coisas, né? Paulo está dizendo ali para Timóteo o seguinte: Timóteo, toma cuidado, porque essas pessoas, como ele termina o texto, estão seguindo a Satanás. A Bíblia está dizendo que quem instiga a maledicência é Satanás, que quem está por trás da maledicência é Satanás. Quando a Bíblia diz que elas se tornam intrigantes, está falando que elas estão promovendo intrigas. E quem está por trás disso, Paulo é claro em dizer que é Satanás. Trata-se de gente que está gerando contenda, confusão e um monte de coisa. E às vezes, irmãos, com aparência de piedade. Eu estava conversando com um missionário que serviu na Ucrânia por 16 anos. A Ucrânia hoje, como todos vocês sabem, é um país que está em guerra, devastado, destruído. E ele disse que eles saíram da Ucrânia, chegaram pela parte de trás do aeroporto, porque quando eles chegaram no aeroporto para vir embora, a Rússia já estava
já estava tendo que quase ter que usar a força bélica para abrir o espaço aéreo ucraniano, porque os separatistas já tinham tomado inclusive o aeroporto. Pastor Davi, que é militar aí do exército, sabe o que significa um aeroporto tomado. É a soberania da nação praticamente jogada ao chão. E eles conseguem no 45 do segundo tempo saírem de lá. Mas eu não quero falar sobre a Ucrânia, eu quero falar sobre o que ele me falou. E ele disse: pastor, a gente não tinha tempo para o que vocês têm no Brasil. Eu fico olhando vocês pastoreando no Brasil e eu fico com pena de vocês, porque vocês têm que gastar uma semana para resolver o problema da irmã que ficou chateada com a outra, e a outra que tomou o cargo dela, que não sei o que. E ele disse: lá não tem tempo para a gente fazer isso. Ele disse: a gente não tem tempo para ficar fazendo assembleia, reunião, montando comissão. Lá não dá tempo, porque o diabo está trabalhando tanto no mundo, que a gente precisa dar o trabalho exclusivo da igreja a Deus. Olha a severidade do que ele disse. E sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos tão ociosos no trabalho de Deus, que o diabo está nos ocupando com o seu trabalho dentro da igreja. E enquanto a gente se ocupa com o trabalho do diabo dentro da igreja, a gente não tem tempo de cumprir a missão de Deus no mundo, que é a pregação do evangelho. É o que Paulo está dizendo. Eles estão seguindo a Satanás. Paulo está falando diante da igreja, tá, meu irmão? Você não sai daqui chateado e fala assim: o pastor falou heresia lá hoje, que o diabo está atuando na igreja. Então você volta lá e briga com Paulo também, com outro Paulo, porque ele que está dizendo, essas pessoas, ele está falando de gente lá da igreja que está lá, elas estão seguindo a Satanás. Não tem como dar outro nome a isso, meu irmão. A gente precisa encarar esses mecanismos diabólicos, satânicos, que têm minado a força e a ação do Espírito Santo dentro da igreja, e dar o nome correto a esse, e tirar o poder que o diabo está usando pela língua, e dar esse poder ao Espírito Santo, para que essa língua maledicente, murmuradora, falante, intrigante, se torne uma língua abençoadora, que exale bênção, que fale dos mistérios de Deus, que fale daquilo que é puro, que é amável, que tem boa fama, que tem louvor. Ela pensa nisso e ela fala nisso. Ah, pastor, mas isso é coisa de ser humano. Mas Satanás é ser humano mesmo, irmão. Ele entrou nos porcos lá, mas ele não usou o porco, não. Ele usava era o homem. Da mesma maneira que Deus quer usar o homem, o diabo também tem o homem para usar. É por isso que a gente tem que ficar atento. E é isso que a Bíblia está dizendo. Eu já citei o texto de Tiago, mas quero ler com você. Tiago 3:6 diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Essa expressão é doída. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago está dizendo com clareza que a língua do maldizente é posta em chamas pelo inferno. Quando a gente fala mal do outro, quando a gente espalha notícia ruim, quando a gente se dá uma murmuração, nós estamos dando lugar ao diabo. É por isso que a gente deve correr desse pecado, meu irmão. É por isso que a gente deve correr do poder da língua, dominá-la e não ser dominado por ela. Mas algumas consequências disso. Paulo comentou em certa ocasião que algumas pessoas estavam caluniando ele, especialmente dois homens chamados Himeneu e Fileto. E eles estavam usando um ponto doutrinário, porque eles falavam da ressurreição,
e eles não acreditavam completamente na ressurreição como Paulo pregava, e eles criam numa outra ressurreição intermediária. E como eles não tinham base doutrinária esse aqui é um problema. Eles não tinham, pastor Antônio, base doutrinária para atacar Paulo, para atacar a doutrina de Paulo. Eles atacavam o próprio Paulo. O próprio Paulo. Eis aí uma tática do discurso. Quem já assistiu uma sessão aqui do Tribunal do Júri? Alguém já foi a alguma sessão do Tribunal do Júri aqui? Como é que funciona o Tribunal do Júri? A grosso modo, aspectos legais inicialmente, os procedimentos legais, debates, aspectos legais obrigatórios. Depois, senta o pau no réu, desmoraliza o réu. Depois, desmoraliza as testemunhas. É só tirar a credibilidade da pessoa que está falando. O restante depois você vê lá a sua técnica, né, Júnior, o que dá para fazer. Porque quando você ataca a pessoa, você já deixa ela em posição de fragilidade, de prejudicada. E é isso que eles estavam falando. E Paulo diz, no final do versículo 8, capítulo 3 de Romanos: a condenação deles é justa. O texto está falando de condenação. Condenação não é coisa boa. Muita gente diz, e meus irmãos, olha como a coisa é sutil. Eu estou falando de coisa tão simplória aqui, que chega a ser chato às vezes. Mas olha como a coisa funciona. Irmão, eu ouvi alguém falando isso. Mas você ouviu da pessoa, irmão? Não, mas a fonte que eu ouvi é segura. Irmão fulano mente não. Irmão fulano ali, eu confio. Mas você ouviu dele? Não. Outra coisa, pastor, tá todo mundo falando aí. Todo mundo quem, irmão? Um monte de gente. Um monte de gente quem? Me dá uma lista aí. Não, ó, não é que falou, mas é que na hora que você vê, uma pessoa falou, e um monte de gente às vezes é a pessoa mesmo que está falando. Sutilmente vamos atraindo, como Paulo fala, condenação. Condenação é o problema do, posso te contar uma coisa? Não conta para ninguém não. E aí você confia em alguém, que confia em outro alguém, que confia em outro alguém, que confia em outro alguém. É a coisa do melhor amigo, né? Que tem um outro melhor amigo, que tem um outro melhor amigo, que tem um outro melhor amigo. E de repente a fogueira está acesa. Além disso, a maledicência nos rouba as bênçãos de Deus. Olha o que diz o Salmo 140, 11. Ela diz que o maldizente não se estabelecerá na terra. Quando você lê isso aqui, não é tão importante talvez para você. Agora, quando um judeu está lendo isso, que sabe que a promessa, uma das maiores promessas de Deus é a terra, é o estabelecimento na terra, que sabe que uma das grandes bênçãos, os sinais da bênção de Deus para o povo, você vai estabelecer na terra que o Senhor te dá. Você vai prosperar na terra que o Senhor te dá. A terra vai dar o fruto em nome do Senhor. E quando ele ouve assim, o homem não vai se firmar na terra, é uma maldição profunda. E o homem não vai se firmar na terra por quê? Porque ele é maldizente. É o que a Bíblia está dizendo. A maledicência, o uso inadequado, a submissão ao poder da língua nos rouba as bênçãos de Deus. E aqui eu quero ousar uma heresia, que eu ainda não tenho como provar ela na Bíblia, mas como heresia minha eu vou compartilhar com os irmãos. Muita gente privado de bênçãos de Deus, que fala demais, que fala que não deve, e ele acaba afastando o Espírito Santo da convivência dele. E toda vez que o Espírito Santo vai chegar perto dele, ele está falando mal de alguém, ele está repassando uma notícia ruim. Tinha um companheiro nosso, né, pastor João? Toda vez que chegava de manhã para trabalhar, né, Zenob?
Primeira pergunta dele: está sabendo da nova? Não tinha um dia que ele não amanheceu com a notícia ruim. Todo dia. Primeira coisa que eu vou dizer: está sabendo da nova? E uma vida triste, deplorável, porque da boca dele só saía maledicência. É por isso que Paulo orienta a Timóteo, 2 Timóteo 2, 16 e 17 diz: evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, que eu acabei de citar. A Bíblia está dizendo que essas consequências são seríssimas. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, olha o que Paulo diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros, a gente gosta de falar dos impuros, nem idólatras, a gente senta o cacete no idólatra, nem adúlteros, a gente odeia adúltero, nem efeminado, oh meu Deus do céu, nós temos a Bíblia inteira para cacetar eles, nem sodomita, pior ainda, nem ladrão de qualquer tipo, nem avarentos, avarento também não, porque é pão duro, Jesus não gosta, nem bêbados, ninguém, nem maldizente não, porque é maldizente, mas é meu amigo, é maldizente, mas tem um cargo importante na igreja, é maldizente, mas é a irmã que misericórdia, se falar com ela da língua dela, o círculo de oração todo vai ficar chateado. Mas está aqui, no meio de ladrão, de avarento, de bêbado, de roubadores, de efeminados, de adúlteros, na mesma categoria, o maldizente. Na mesma lista, meu irmão. Que severidade da consequência do juízo. Jesus afirmou em Marcos 7 alguns pecados que vêm do coração do homem. E ele fala: os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, que a gente acabou de citar lá em cima, a soberba e a loucura. E todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Jesus coloca essa blasfêmia junto com prostituição, meu irmão, junto com homicídio, junto com furto. É porque de fato a língua tem um poder poderoso, e se a gente não combatê-la, ela vai causar um estrago muito grande na nossa vida. Ela vai acabar de matar nosso caráter, ela vai estragar a nossa família, principalmente família grande. Quem tem família grande aqui certamente entende bem de maledicência, porque a tia que falou um negócio com a sobrinha, que falou com o vô, que contou para a filha, e aí, meu amigo, daqui a pouco aquela família que era unida, que era coesa, está um de cara virada para o outro. E o problema da maledicência é que a maledicência afasta. Há um texto em Provérbios que diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Você confia, você ama, você acredita numa pessoa, você admira alguém como alguém de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. O diabo manda alguém, fala uma palavra no seu ouvido, você muda completamente a visão que você tem daquela pessoa. Você nunca mais consegue olhar para aquela pessoa com bons olhos. A pessoa é fiel a Deus, a pessoa é leal à igreja. O camarada chega e fala assim: confia não, viu? Confia não. Pessoal, eu não sei não. De repente, ele está odiando a igreja, ele nem sabe por quê. Eu já vi casos de casais que viveram muito tempo igual o senhor e a senhora Smith, um com medo do outro, um duvidando do outro ali. Por quê? Porque tinha alguém maldizendo um para o outro. O difamador separa os maiores amigos. O grande problema é que a gente não compreende a verdade de Provérbios 26 e 20.
E diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, acaba a contenda. Porque sempre tem um retardado. O retardado é de retardo, de chegar depois do tempo. Apesar que geralmente o retardado chega depois do tempo, ele é retardado em outro sentido também. Porque o negócio já está resolvido, já está tudo no dentro, ele chega, mas tem uma coisa que você não sabe. Ele bota a lenha na fogueira de novo. Já viu aquelas reuniões tensas e tal, e aí na hora que está tudo resolvido, tudo acalmado, ele fala assim: ah, mas tem uma coisa também que eu não falei ainda. Lenha na fogueira, é o que chega depois do tempo, no delay, né? Na frequência, ele está atrasada. O maldizente espalha a contenda, meu. E o diabo acha espaço terrível para ferir o nosso coração nisso, para ferir nossa memória nisso. E o problema é que às vezes a maledicência vem contra você. Quantas vezes a gente vê isso? Estou falando de igreja, no contexto de igreja mesmo. Olha, estão falando isso de você, hein? E daí, irmão? Acrescenta em quê? Fortalece em quê? Paulo diz em 1 Coríntios 10:10: nem murmureis como alguns deles, e eles pereceram pelo destruidor. Eles quem? O povo estava caminhando no deserto, e o pecado deles não foi esses que pereceram pelo destruidor. Não foi o pecado da falta de fé, não foi o pecado foi o pecado da maledicência. Falaram e ouviram o que não devia. E talvez a mensagem até agora foi para o maledicente mesmo. Pode ser que tenha um crente linguarudo aqui nesse culto, nessa noite, meu. Pode ser que você é um líder, mas você tem essa falha no seu caráter. Você fala demais, você murmura, você reclama, você gosta de fatos negativos, você passa informação sem checar, você passa informação a quem não é devido. Eu sempre digo em ambientes próprios, eu digo: se você leva um problema para quem não tem a capacidade de resolvê-lo, você está maldizendo. Você não está interessado em resolver, você está interessado em criar confusão. Mas talvez a partir de agora, o seu defeito não é praticar a maledicência, mas é pecar por aceitar a maledicência. E o diabo fere você com isso. Não que a proteção de Deus não seja eficaz, mas você abre o seu coração, você baixa as guardas da sua alma, e você ouve e fica triste, você ouve e perde a fé, você ouve e fica com raiva, você ouve e fica abatido, você ouve e rende o assunto. Meu querido, fecha essa porta para o diabo parar de bater em você nisso aí. Crie resistência, crie inteligência, para que o diabo não continue enfraquecendo você por meio da maledicência. Sem lenha o fogo se apaga. Só tem o maldizente porque tem o ouvinte. Se ninguém ouviu, o maledicente não fala. A língua só fala porque tem alguém que ouve, meu irmão. Deus está querendo tratar com você nisso hoje, e Deus está querendo levar você para a presença dele. É por isso que o Salmo 15 fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí a resposta vem: é aquele que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e o que não difama com sua língua, e não faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. Se você observar Efésios 4:29, e com esse texto eu já vou caminhar para terminar. 4:29 é muito usado no meio pentecostal, que a gente lê assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. E a gente prega aqui: não entristeça o Espírito Santo, irmão. E o que a gente fala?
não ri do irmão que fala em línguas, não proíbe o irmão, e não sei o que, e o Espírito Santo, e você entristece o Espírito Santo, porque você pintou o cabelo, e você pintou a unha, não entristece o Espírito Santo, porque você está usando a saia curta, e não sei o que. Opa, volta e lê o texto, meu irmão. O que fala o versículo antes? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou saltar o 29 e vou para o outro. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentro de vocês. E qual que é o versículo do meio? E não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste com o que eu falo. O que produz tristeza no Espírito Santo, nesse contexto de Efésios 4, é o que sai da minha boca, é como eu uso a minha língua. Está claro o texto. Se a gente quer uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que corrigir isso, evitando a maledicência e evitando também o mal dizente. Salmo 1, que a gente fala de cor: bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. O problema é que tem gente que não frequenta boteco, não frequenta lugar fora da igreja, não frequenta ambiente que tem gente que não é crente, mas o lugar que ele frequenta é roda de escarnecedor. Deus está querendo nos livrar do poder da língua. Nossa oração deve ser a oração que Davi faz em 139 dos Salmos: Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor me prova e conhece as minhas inquietações. E se na minha conduta há algo que te ofende, prova-me e me guie pelo caminho eterno. Você acredita que Deus pode dominar seu coração? Você acredita que Deus pode dominar a sua saúde? Você acredita que Deus pode dominar as suas finanças? Você acredita que Deus pode dominar a sua família? Acredite também que Deus pode dominar a sua língua. Acredite que a sua língua, a sua boca pode ser uma fonte de água boa, de água doce, porque não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Você pode se examinar agora. Diga: Deus, eu não quero pecar com a minha língua. Eu não quero me subjugar ao poder da língua e da maledicência, mas eu posso dominá-la. Em Romanos, Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Certamente todo mundo já ouviu alguém falando isso. Gente, quando eu vi, eu já tinha falado. Todo mundo já ouviu isso, né? Falei sem querer, falei sem pensar, não falei por mal, não foi isso que eu quis dizer. Para com isso mesmo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vou cantar mais uma vez enquanto você ora. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Miqueias conta a situação do seu povo e diz: eles falam mentira, eles se corrompem, eles falam contra os outros, mas ele se levanta e diz: eu porém olharei para o Senhor meu Deus. A nossa postura deve ser essa, dizendo: Senhor, eu me humilho agora diante de Ti, Pai, para que o meu caráter seja sondado pelo Senhor, para que o meu coração seja limpo pelo Senhor. Ah, Pai, nas minhas palavras, aquilo que é impuro, aquilo que é mal, aquilo que é obsceno, aquilo que é de murmuração, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é negativista, Pai, aquilo que é ofensivo, aquilo que não edifica, aquilo que não faz a Tua vontade, limpa-me, Pai. Eu, porém, vou falar diferente, eu, porém, terei uma língua nova. Diga: lava a minha língua, Pai, purifica os meus lábios, assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías, queima os nossos lábios também. Coloca um novo cântico na nossa boca, coloca a Tua palavra, que estejam na nossa boca os altos louvores de Deus, os altos louvores de Deus. Oh, Pai, muda o nosso coração. Se o Senhor mudar o conteúdo do nosso coração, e se a gente conseguir encher o nosso coração da Tua palavra, nós podemos dizer como o salmista: a Tua palavra eu escondi no coração. Vida plena nesse mundo, o que saia da nossa boca, Pai. Aleluia. Alguém que ora com sinceridade agora diante do Senhor, Pai. Alguém que ora com humildade agora diante do Senhor. Alguém, Pai, assim como eu, agora reconhecendo, Pai, que precisamos nos libertar do poder da língua. Liberta o nosso ouvido também, Pai. Se o nosso ouvido tem encontrado prazer, se o nosso ouvido tem encontrado conforto, se o nosso ouvido tem encontrado, Pai querido, normalidade em ouvir o que é mal, em ouvir o que difama o nosso irmão, em ouvir o que não Te agrada, em ouvir o que é profano, liberta o nosso ouvido também. Sara o nosso ouvido, Pai, que esses ruídos se silenciem, para que nós consigamos ouvir a Tua voz e tenhamos prazer em ouvir a Tua voz. Liberta-nos desse poder, Pai, desse poder maligno. Liberta-nos dessa influência de Satanás. Liberta-nos dessa chama e desse fogo do inferno, Pai, e coloca uma palavra do Teu coração na nossa boca. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando ainda. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos,